Qual é o teu nome completo? Manuel Joaquim Mendes. Costumas festejar o teu aniversário? Sim. Agora custa-me mais já. Desde os 50, então, tenho nisso uma certa relutância. Quer dizer que até aos 50 a coisa foi bem, não? Sim, nos 40 anos comecei a sentir um bocadinho que a vida me estava prejudicando. Mas suportei isso com um certo bom humor, mas agora dos 50 para cima a coisa, creio que se complica. E a inversa não se tem dado? Quer dizer, tu a prejudicares a vida? Não, eu sou um animal inofensivo. Qual é a data do teu nascimento? 18 de janeiro de 1906. Então foi muito recente a festa. Foi há pouco tempo, não foi festa. Não houve muitos presentes? Não, acabaram-se. Onde é que nasceste? Em Lisboa. Em que bairro, assim, especialmente? Sim, lá para E até porque os teus livros dizem o primeiro livro do bairro, o segundo livro do bairro. Nasci no Alto da Graça, num dos velhos bairros de Lisboa. E quando falas de bairro nos teus livros, referes-te realmente ao bairro da Graça? Sim, refiro-me a essa espécie de aldeia onde nasci, que de resto, na minha meninice, era quase como uma aldeia, um pequeno trecho do Arrabalde, com umas casas cercadas de quintas, e onde havia um animal pitoresco chamado Lisboeta, meu Patrício, e que tem feito na minha literatura todo o meu deslumbramento, e é por ele que me interesso e dele que vivo. Vais muitas vezes pelos sítios onde decorreu a tua infância? Não, e de resto já nem são os mesmos. Esses sítios onde decorreu a minha infância mantêm-se intactos, mas é na minha memória e na minha comoção. Não correspondem à realidade atual? Não, as ruas foram deitadas abaixo, passou por ali o Camartelo Municipal e o Pato Bravo. Em todo caso, perdes-te muitas vezes nas recordações de infância, não? Não muito, eu não gosto muito do passado. Mas tens-te servido dessas recordações de infância para a tua obra? Tenho-me servido dessas recordações de infância como formas, assuntos de ficção, porque eu não gosto muito de recordar. Creio que o passado é uma coisa que nós, para viver, devemos aos poucos e poucos eliminar. És um homem virado para o futuro? Sim, mas sobretudo virado para o presente. Gosto de viver o dia-a-dia com alegria, com boa disposição e com simpatia e camaradagem pelos outros que me servem. Recordas-te, em todo caso, de alguém que tenha preenchido vivamente a tua imaginação de criança? Sim, a família, os companheiros, todas estas saudades que nós todos temos, a mãe, o pai, os parentes, os tios. Eu, assim, parentes da minha idade tive poucos. Primos, irmão tenho um apenas, mas conservo disso grande recordação, mas não das maiores. Agrada-te a ideia de saber que o teu nome está ligado à literatura portuguesa e que vai ultrapassar-te para lá da tua própria vida? Não lá ultrapassar para lá da minha vida, não ultrapassa. Sou um escritor que reconheço as minhas limitações, mas agrada-me trabalhar no que trabalho. É a minha profissão e tenho por ela o maior respeito e a maior devoção. E, aliás, podes dizer isso com um certo orgulho, porque são raros aqueles que podem dizer que a sua profissão é escrever. Há sempre umas coisas à côté, quer dizer, umas coisas... Sim, eu posso dizer que neste momento a minha exclusiva profissão é escrever, mais nada. Isso não é agradável. tenho outros proventos senão das letras. A tua infância foi propícia à tua tendência literária ou, pelo contrário, resulta de uma reação contra o ambiente em que viveste os primeiros anos? Não, eu creio que a minha infância foi, sobretudo, propícia a uma certa tendência para as coisas da arte. Fui educado numa escola bem orientada, por mestres que despertavam em nós desde o início uma grande curiosidade para todas essas formas de arte, desde a literatura às artes plásticas. E quando miúdo, eras realmente um menino de família que não podias conviver com a rapaziada da rua? Não, eu fui sempre uma galinha de campo, um pinto de campo de capoeira. E achas que isso foi útil? Foi. Ainda hoje é uma das coisas que me atrai, e uns dos bons bocados da minha vida é uma certa forma de vadiagem a que eu nunca serei capaz de me furtar. Temos os meios desconhecidos ou procura-os sem o menor temor? Nem os temo, nem os procuro. Aceito-os. Quando lá calho, queria de fazer.
Recordas-te da primeira vez que viajaste para o estrangeiro? Recordo. Em que circunstâncias foi? Não as posso contar. Portanto, não quero entrar em pormenores. Não é nada que me fique mal. Quais foram... pelo contrário. Tiveste qualquer outra profissão antes de exerceres só a tua atividade literária? Não, como sabes, exclusiva? Eu frequentei a Faculdade de Letras, que abandonei em circunstâncias muito particulares no final do curso, a 2 meses da minha licenciatura. Isto ter-me obrigado a seguir a profissão de professor ou entrar para os museus, para as bibliotecas, mas o facto de não ter terminado o curso, nunca ter feito a licenciatura, e não a fiz forçadamente, porque as circunstâncias a isso me obrigaram, a dizer, eu tive que abandonar a escola de uma maneira violenta, durante umas greves de estudantes que se deram por essa época, e fiquei praticamente sem outra possibilidade de ter uma profissão senão a das letras. De resto, isto tem-me agradado e em pouco ou nada me tem prejudicado, embora a profissão das letras constitua como modo de vida um pouco deficitária. Haverá, em todo caso, na tua vida qualquer facto ou pessoa que tenham marcado a tua decisão de dedicar-te à literatura? Como é que a coisa aconteceu? Como é que te viraste exatamente para... Virei-me desta maneira, naturalmente, por volta dos meus 14, 15 anos, quando, por obrigação do ensino oficial, comecei a tomar contacto com a literatura portuguesa e logo a seguir, ou quase simultaneamente, com a literatura francesa, o que se dá durante o 4º, 5º ano do liceu, quer dizer, por volta dos nossos 14, 15 anos. Desde logo a literatura me começou a deslumbrar. Tive nesse período exatamente um professor que me terá certamente ajudado muito nas minhas tendências. Foi o Dr. Câmara Reis, ainda hoje vivo. Foi pela mão dele que eu comecei a colaborar na revista Seara Nova, e daí para diante as coisas foram seguindo naturalmente, embora de uma maneira pouco regular e pouco certa. De resto, eu comecei a publicar livros relativamente tarde. A primeira parte do meu trabalho e da minha profissão foi passada e gasta em colaborações de jornais, enfim, de certo modo, a apetrechar-me para o que devia mais tarde vir. Criar fôlego, afinal. Em comparação com os séculos anteriores, parece-te que hoje é maior ou menor a influência da literatura nos povos? Maior, cada vez maior. E à medida que o tempo maior será, comparar o que eram as tiragens dos livros antigos com o que são as tiragens de hoje, comparar o que era um nível cultural há 100 anos, ou 60 anos, ou há 2 séculos, ou há 3 séculos, que isso de uma maneira absoluta tenha criado uma maior riqueza à literatura, não o podemos dizer. À literatura, referindo-me à parte dos criadores de literatura. Nós não podemos dizer que os escritores de hoje tenham maior nível do que os escritores de outras épocas, ou do século XIX, ou do século XVIII, os franceses do século XVIII, enfim, do século XVII, o teatro francês do século XVII, por exemplo, ou o teatro inglês com Shakespeare, e dizer que o teatro de hoje terá alcançado ou atingido formas superiores a estas, não podemos dizer. Agora, que a literatura tem uma maior divulgação do que tinha nessas épocas, a literatura de ler, dos livros, a literatura do teatro, a pensar o que eram os teatros dessa época e o que são os teatros de hoje, pensar o número de teatros que havia nessa época e o número de teatros que há hoje. Sim, é tudo bastante relativo. O progresso deu-se, de facto, na medida em que um maior número de indivíduos se ocupa e se interessa pela literatura. Recordas-te de qualquer reação de alguém que se tenha reconhecido num dos teus romances? Não tenho ideia de ninguém que me tenha falado nisso. Em todo caso era perfeitamente natural, não? Sim, quando a gente vai dar, talvez eu às vezes, criando figuras, criando formas de ficção que seriam no fundo aquilo que eu desejava, digamos, meios de eu me evadir
de certa vida que eu talvez não goste, procurar outra que me seria mais apetecível, não por melhor, mas por mais agradável. Parece que os intelectuais têm influído realmente na espantosa evolução do mundo? Sem dúvida nenhuma. E cada vez mais. Dado que o número de homens que se interessam hoje pela cultura é maior do que era antigamente e maior até proporcionalmente. Quer dizer, hoje há maior números, dentro do mesmo número de indivíduos, maior número deles que maior percentagem que se interessa por esses problemas. Tens de fazer grande esforço para compreender as chamadas loucuras da juventude atual? Não, grande esforço não faço, por vezes tenho uma certa incompreensão, não as aceito e entendo sobretudo, quanto a esse problema, que se tem feito à volta da juventude de hoje uma propaganda nos jornais, pelo cinema, por mil outros processos que têm agravado seriamente esse problema. Eu creio que o problema da inquietação da juventude é eterno. Foi de todas as épocas, nunca os jovens se entenderam com os velhos, sempre os jovens protestaram com os velhos. Esta coisa de dizer que casa de pais é escola de filhos, estou convencido que é um mau ditado que não corresponde à realidade. Poderíamos talvez dizer ao contrário, casa de filhos, escola de pais. Foi sempre assim porque aos novos é que está o caminho aberto. Mas creio que à volta de uma certa juventude, e digamos mesmo com toda a brutalidade que a palavra implica e que o acontecimento merece, de uma certa degenerescência que se dá na juventude, eu creio que se fez muita publicidade à volta disso. Uma especulação, talvez. E que não é essa a juventude do mundo. Há outra de que ninguém fala, aqueles pobres rapazes que têm que começar a sua vida cedo a trabalhar, que começam a encarar a vida desde muito jovens com uma outra seriedade, com um outro sentimento de responsabilidade. E com preocupações literárias, artísticas, todas essas, e que não são esses que constituem ou que fornecem elementos para esse contingente da chamada juventude irrequieta do nosso tempo, tanta publicidade se faz. Parece que as conquistas materiais da humanidade encontram paralelo no progresso material do homem e que os caminhos percorridos indicam perspectivas de um mundo melhor? Sem dúvida nenhuma. Acho que a cada dia que passa, a vida do homem melhora. Muitos homens consideram a guerra um mal indispensável como mola propulsora do progresso. Qual é a tua opinião? Eu creio que nós vivemos um momento que ficará na história por mil outras facetas, mas por esta, em meu entender, fundamental, que é na nossa época que a guerra acabou. A guerra atingiu tais formas de brutalidade e de violência que estou convencido nunca mais poderão recorrer a ela como método para a solução dos problemas que afligem a humanidade. Oxalá seja uma profecia real, verídica. Não, eu estou convencido que é assim. De resto, estes meses que nós temos vivido, ou estes últimos anos, digamos, desde a Conferência de Genebra, nós sentimos que a guerra está a todo momento a ser tomada como um recurso que não pode ser aceito, que não pode ser utilizado. Parece-te que os fantásticos meios de comunicação de que dispomos na época atual têm conseguido, de facto, aproximar mais o homem comum de todas as latitudes? Talvez é possível, embora não podemos dizer que o homem comum seja quem viaja, quem vai de avião a Tóquio, porque não tem dinheiro para isso. Tem feito aproximar mais as culturas de cada povo, tem feito criar relações de ordem económica mais estreita, mas que tenha dado maior contacto e maior convívio ao homem comum, não me parece. Mas quando falava em meios de comunicação, não falava só em meios de locomoção, mas meios de comunicação como a rádio, a televisão, a imprensa, o livro... Isso sem dúvida. Em todo caso, criando uma tonalidade geral, um colorido universal
que de certo modo tem prejudicado o desenvolvimento e a originalidade de certos povos que não têm tido as condições técnicas suficientes para dar expansão a essas suas manifestações de arte e de cultura. Eu creio que, por exemplo, no caso da música, e no caso das emissoras com, enfim, a chamada canção popular, e este problema que não me interessa diretamente, mas pelo convívio com um grande amigo meu, que é Fernando Lopes Graça, a quem a música portuguesa popular tem interessado profundamente, ele se queixa que a vai encontrar nas pequenas povoações onde tem que a buscar e que a captar, já inquinada de 1000 maleitas que lhe foram transmitidas pela rádio, pelo gramofone, por todas as formas de transmissão técnica da música. Julgas que a tua obra poderia ser diferente e mais vasta se tivesses vivido no século XIX? Não sei, eu não faço grande ideia disso, nem me interessa isso, nunca pensei nisso, vou fazendo o que posso, não muito contente comigo, mas esses problemas nunca me interessaram verdadeiramente, e já há pouco te disse que eu sou um homem de viver o dia a dia. Hoje, um pouco por todo o mundo, o indivíduo é forçado a abdicar muito de si próprio em favor da coletividade. Aceitas ou repudias esse sacrifício? Não, aceito perfeitamente como um dos sacrifícios, nem posso considerar isso sacrifício, é uma forma legítima de vida, temos que respeitar a vida dos outros. Cada vez a civilização e as formas de civilização para que caminhamos exigem mais um trabalho coletivo e o esforço de todos. Tens alguma preferência marcada por qualquer dos teus livros? Tenho, talvez por um livro, Pedro, a história de um vagabundo. É uma pequena história que me nasceu e que pensei um dia, lembrando-me de um acontecimento que me tinha contado um grande amigo meu que morreu, amigo e meu mestre, apesar da pequena diferença de idade, que foi Bento Caraça. O Bento Caraça nasceu numa pequena povoação do Alentejo, num monte do Alentejo, e filho de trabalhadores rurais, e foi aí ensinado por um vagabundo, ensinado a ler. E várias vezes me contava histórias desse vagabundo, histórias insignificantes, sempre com o pitoresco. Tem todas as histórias de vagabundos. E foi assim que eu pensei um dia fazer esse livro, que lhe o dediquei, sem dizer que era sob a lembrança de coisas que ele me tinha contado, que eu tinha ido para essa ideia e que tinha realizado esse pequeno romance. Foi difícil a edição do teu primeiro livro? Não. A edição do meu primeiro livro devo-a também a Bento Caraça, que tinha nessa altura a coleção, dirigia nessa altura a coleção Cosmos, e que me encomendou uma pequena biografia de Machado de Castro. Encomendou-me, eu realizei-a, ele publicou-a, tudo se fez com a maior das facilidades. Mas o teu primeiro livro de ficção? Não, o primeiro livro de ficção, sim, talvez tive um ano sem o publicar, mas também não procurei editor. E tive a sorte de um dia também um velho amigo meu, Domingos Monteiro, que tem uma pequena editorial, me perguntar se eu não tinha um livro de contos para lhe dar, para ele publicar. E foi assim que foi. Consegues ter tempo para estar em dia com a literatura contemporânea e debruças-te facilmente sobre livros de desconhecidos? É-me difícil. O trabalho da minha profissão exige muitas horas agarrado à máquina de escrever ou a leituras que são indispensáveis para os trabalhos de cultura que estou a fazer. E quando acabam essas horas de trabalho, apetece-me qualquer outra coisa que não seja letra de forma. E tenho hoje a minha capacidade de leitura muitíssimo reduzida. Em rapaz, lembro-me, por volta dos 18 anos, eu vivia, posso dizer, como se diz dos automóveis. Eu precisava das minhas 300 páginas por dia para fazer o meu caminho. Hoje, a minha capacidade de leitura é muito pequena. Digo que leio 2 horas por dia e pouco mais. O que sinto que, de certo modo, é deficiente e prejudica muito a minha profissão. Mas a verdade é que, ao fim dessas horas de trabalho, sinto-me fatigado e apetece-me qualquer outra coisa que não seja nem ler nem escrever. Horta, talvez? Sim, um pequeno jardim que tenho, quando o tempo está bom, passear,
espetáculos pouco. Conviver e conversar com os amigos. Conviver e conversar com os amigos, que ainda é a grande coisa da minha vida e o grande prazer que E podes te orgulhar de ter realmente um belo grupo de amigos que te estima. Sim, é uma das coisas que me tem orgulhado na vida, é que desde sempre eu tive bons amigos. Não sei se por escolher, e há muitos que não escolhi, mas pela vida fora tive sempre essa sorte, digamos, esse bem. Comecei logo na minha juventude por ser muito amigo de um pintor que foi meu companheiro de escola, o José Tagarro, e que terá sido em certa medida 1 ano, 2 anos mais velho do que eu, um condutor e um mestre, como os rapazes são mestres uns dos outros, dessa forma admirável que é o convívio da juventude. Mas mestre não só, mas também, agora ainda bem que falaste do Tagarro, seria ele que te influenciou e despertou em ti o interesse pelas artes plásticas? Tu também cultivaste as artes plásticas? Não, eu na escola, exatamente na mesma escola onde andei com o Tagarro, nós tínhamos uma educação manual completa, desenho, a modelação. Aí me habituei um bocado a perceber, não digo, perceber a palavra não é justa, a ter uma certa paixão e um certo interesse por esses problemas. Modelei sempre e mais tarde não foi com o Tagarro, foi com o Diogo Macedo, com quem me dei durante muitos anos, escultor. A frequência do ateliê dele levou-me a fazer umas coisinhas de escultura, mas que ficaram sempre como coisas de amador, porque não há possibilidade de fazer seja o que for na vida sem que isso se torne um ofício, o trabalho de todos os dias. Mas ainda de vez em quando, como distração, voltas a modelar? Sim, volto, mas devo dizer que com dificuldade, porque cada pequenina coisa que torno a fazer tenho que ir ao começo dos começos. Esqueci-me de tudo e tenho que voltar a aprender. Claro que é mais fácil, são coisas que é um trabalho de experiência que acorda, mas nunca fui um escultor, nem poderia ser. Como te comportas perante a multidão? Integras-te e deixas-te arrastar? Observa-la em permanente tensão crítica? Ou afastas-te por preferir o isolamento? Não, afastar-me nunca me afasto, mas umas vezes entrego-me, outras observo. Eu considero um dos prazeres da minha vida, nas viagens, que poucas tenho feito, é, por exemplo, sentar-me na terraça de um café, encostar-me à boca de um metropolitano e sou capaz de estar horas a ver passar a multidão, que é um espetáculo surpreendente. Se em qualquer manifestação mais viva, num espetáculo, numa manifestação da praça pública, eu vibro inteiramente de acordo com a multidão. Em uníssono, portanto. E tenho o maior prazer nisso. E não é só prazer, é um orgulho da minha condição de homem quando me vejo nessas alegrias ou nesses contratempos. No mundo em que vivemos, qual é o contraste que mais choca a tua consciência? Sei, são tantos. Os contrastes que mais chocam a consciência de um homem da minha natureza é tudo, é a falsidade da vida, a mentira, a violência, a injustiça, enfim, todas essas coisas que os antigos atribuíam a uma divindade de rabo e chavalhos a que se chamava diabo. Prefiro os anjos. Qual foi a descoberta dos últimos 100 anos que, a teu ver, mais influenciou o atual progresso do mundo? Não sei, é difícil responder-te, dizer o que progresso em que sentido. É porque tem feito no campo da medicina nestes últimos anos, o que se tem feito no campo da física, nas coisas que verdadeiramente interessam à minha preocupação, à minha profissão e que são a preocupação fundamental do meu trabalho, que poucos progressos têm havido que te tenham realmente chocado. Qual é para ti o significado da vida humana? Um significado extraordinário, é a explicação de todo um mundo, é a nossa própria consciência. E sem ela nada feito, vivíamos comigo como os pobres cegos e ignorantes, e é isso que torna a nossa condição tão honrosa e tão admirável. É o único animal que se conhece, o único bicho que pensa, que se explica, que transmite a outro o seu pensamento. É isso que é o orgulho da nossa condição e não vejo outro.
Parece-te que as experiências nucleares e as conquistas interplanetárias poderão modificar radicalmente o nosso sistema de vida? Creio que sim. O nosso sistema de vida caminha para se modificar radicalmente. Para melhor, para pior, possivelmente para melhor, estou certo. Tens algum trabalho em preparação? Vários. Estou a fazer há muito tempo um longo estudo sobre a geração de 1870, que será publicado em fascículos, em 2 grossos volumes, uma coisa um tanto antológica, explicação. Não é um trabalho de história, é um largo panorama dessa época. Trabalho de interpretação. De interpretação e interpretação através dos próprios textos dos autores. O que foi toda a transformação cultural que a geração de 1870, com o Antero, com o Essa, com o Oliveira Martins, com os poetas como o Junqueiro e o Leal, como panfletários e jornalistas como o Ramalho Ortigão, caricaturistas como o Bordalo, vieram trazer à nossa cultura como um movimento de transformação e, em certo modo, de europeização no nosso pensamento e do nosso trabalho intelectual. Ainda queria aproveitar este nosso momento de cavaco entre amigos para me dizeres alguma coisa das possibilidades de um escritor português vir a ser Prémio Nobel. Sim, fala-se no prémio de que há 2 escritores portugueses que concorreram ao Prémio Nobel. Eu tive nisto o meu partido e votei-se, pode dizer assim, por Aquilino Ribeiro. Um grupo de 100, e é dele que vou falar exclusivamente, um grupo de 100 escritores, entre eles os primeiros nomes das letras portuguesas, como Ferreira de Castro, José Régio, Alves Redol, Fidelino Figueiredo e tantos outros, votaram e deram o seu apoio a que fosse proposta a candidatura de Mestre Aquilino Ribeiro ao Prémio Nobel. Isso foi feito não pela Sociedade dos Escritores, como de início se pensou, mas por intermédio do professor universitário e nosso amigo, Dr. Francisco Vieira de Almeida. Porque me pareceu que seria Aquilino Ribeiro, de todos os nossos escritores vivos, aquele que melhor nos poderia representar. Na obra de Aquilino Ribeiro, para nós portugueses, há um motivo de verdadeiro deslumbramento. É que Aquilino Ribeiro trouxe para o tablado da literatura de ficção, para esse seu extraordinário teatro não digo de fantoches, mas de atores vivos, a terra e o povo português, como nunca noutro escritor de qualquer época tinha sido feito. Creio assim que na obra de Aquilino Ribeiro o que se respira, o que se exalta, o que vive é a terra em que nós nascemos. Isto pareceu-me que tornava Aquilino Ribeiro altamente representativo da nossa literatura, da nossa cultura e do nosso temperamento. Acresce a isto que, em meu entender e no entender dos 100 homens de letras que o propuseram, e entre eles alguns artistas, Aquilino Ribeiro é hoje o nosso primeiro escritor. Com efeito, quem realiza um livro como um dos seus últimos livros, para citar apenas um exemplo, A Casa Grande de Romarinhães, e é capaz de montar uma obra daquela grandeza, em que gerações agem como personagens, em que o tempo é, por assim dizer, a ação de toda a obra, e é capaz de pintar em tão largos quadros e com figuras tão marcadas e vivas todo o drama da história ou da crónica dessa casa, e casa é aqui no sentido não de família, mas de tudo quanto, das vicissitudes que através do tempo essa casa foi atravessando, o homem que é capaz de realizar esta obra, e digo para citar só um exemplo, é efetivamente e sem contestação possível um grande e um extraordinário escritor. Acresce ainda que o talento literário de Aquilino Ribeiro, a sua capacidade de realizar obras de ficção viva,
Acresce, dizia eu, ainda uma outra virtude extraordinária. É que Aquilino tem um sentido extraordinário da nossa língua. Nós, ao lermos Aquilino, sentimos que a sua prosa, a sua forma de expressão tão extraordinária é como um milagre em que se unem todas as possibilidades da nossa língua. Da língua culta, da língua que foi tratada pelos clássicos, que ele conhece como ninguém, e da língua do nosso povo. Quer dizer, tudo quanto há no nosso idioma, ao mesmo tempo de cristalizado e de vivo, tudo quanto já foi realizado e reduzido a formas muito precisas e claras, e ao mesmo tempo tudo quanto ainda hoje está em evolução e palpitante, que é a voz de todos nós, e principalmente da sua província, que conservou, digamos, o melhor, o mais vivo, ou à espanhola, o mais castiço das nossas tradições, junta o conhecimento dos clássicos a este conhecimento do falar do povo. Aquilino conseguiu fazer prodígios extraordinários com a nossa língua. É hoje também incontestavelmente o primeiro dos nossos prosadores. Creio que são estas três condições que nos devem levar a ter Aquilino como o primeiro dos escritores portugueses. E há a possibilidade de fazer chegar à Academia Sueca a obra de Aquilino de forma a ser compreendida por esse júri? A obra de Aquilino chegou à Academia Sueca como qualquer dos organismos ou individualidades competentes para proporem qualquer candidato ao Prémio Nobel, e era este o caso do professor Vieira de Almeida como professor universitário de História, podem fazer chegar à Academia Sueca a candidatura de qualquer escritor e a obra de qualquer escritor. Como a Academia Sueca se informa dessa obra, não sei quais os processos que usa, sei que se informa e que terá meios de se informar acerca de Aquilino Ribeiro. Acresce-se que a curiosidade pela obra de Aquilino Ribeiro pode neste momento ter certa importância. A literatura portuguesa nunca foi contemplada com este prémio e a língua portuguesa é a quarta ou quinta língua do mundo ocidental. É uma das línguas faladas por maior número de indivíduos, dado que o português se espalhou pelo mundo, na América do Sul, na África, em pequenos enclaves linguísticos da Ásia, e isto, de certo modo, cria à língua portuguesa condições que tornarão fácil à Academia Sueca informar-se da obra de Aquilino Ribeiro. E, contando com esta circunstância da língua portuguesa ser uma das línguas do Ocidente, repito, mais faladas no mundo, isto dá a Aquilino Ribeiro, incontestável primeiro cultor da língua entre portugueses e brasileiros, podemos dizer, na sua ida ao Brasil em 1952, foi saudado como um verdadeiro mestre. Cecília Meirelles, a poetisa, disse dele: Aquilino, sois mais português do que o próprio Portugal. Sois tão português como o próprio Portugal, assim é que é. Isto dará possibilidade à Academia Sueca de estudar um escritor considerado o primeiro cultor dessa língua que é falada por um tão grande número de homens no mundo. Realmente seria para nós muito agradável e um extraordinário orgulho que essa honra viesse até Portugal. Sim, creio que sim. E que seria de justiça para a obra de Aquilino Ribeiro, que nos seus 74 anos, creio, 73, 74 anos de idade, tem atrás de si cerca de 60 volumes, que tem levado a sua vida a trabalhar e que tem deixado uma obra que, estou certo, daqui ainda muitos séculos haverá quem sobre ela se debruce com certa comoção e não possa ler aquelas páginas sem um vivo interesse e que dão uma ideia do homem de hoje, que se projetarão no futuro como expressão da nossa vida atual. Realmente a nossa conversa de hoje saiu um bocadinho dos moldes habituais. Em vez de falarmos do entrevistado, acabámos por falar de uma terceira pessoa,
Isso, afinal, só te honra, até porque fizeste um elogio de mestre Aquilino de improviso, como são feitas todas estas conversas, com um brilho que me obriga, aliás, como te gosto, a felicitar-te. Nada, homem, eu, por mestre Aquilino, devo-lhe estas obrigações que lhe deve todo o homem do meu ofício. Podes mesmo dizer todo português, não é verdade? Todo português, mas no meu ofício com outra responsabilidade. Eu pertenço a como se dizia antigamente, a um mistério, a um ofício, em que nós chamamos mestre o patrão da oficina. Chamamos mestre àquele dos nossos companheiros que fez obra digna desse nome. E é o caso. E é o caso. Assim, eu trato Aquilino Ribeiro. Sempre lhe digo mestre. Ele responde-me a rir e com aquela malícia de malhadinhas. Mestre de sapateiro, bem sei. Mas até nisso, o faz com certa verdade e certa justiça. É que quando eu lhe chamo mestre e ele me riposta com mestre de sapateiro, é que sabe que o seu ofício é como o de qualquer outro artesão e que é um homem que tem feito da banca de trabalho a sua vida e toda a sua atividade. Manel, obrigado por estes momentos de cavaco e muita felicidade para a tua obra. Muito obrigado. Dados pessoais para ti.